Ora, muito bem-vindo a todos. Boa noite. Quero saudar todos os presentes, com o corpo, e todos os outros que aqui estão, que nós sabemos. Em maior número, a eles também dou as boas-vindas. Vamos estudar mais um tempinho de estudo. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Mais 3 questões, das que Allan Kardec fez à espiritualidade superior. Com estas perguntas, a 327, 328 e 329, vamos finalizar o estudo do capítulo 6º do livro, que é o marco da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. As perguntas de hoje falam de comemorações dos mortos, funerais. Na pergunta 327, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito assiste ao seu enterro? Ele assiste ao enterro do seu corpo? E os espíritos respondem: muito frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe, não entende o que se passa. Esta pergunta tem uma linha A, e é a seguinte, que Kardec pergunta: o espírito fica lisonjeado com a afluência de muitas pessoas ao seu funeral? E a resposta dos espíritos é esta: mais ou menos. Tudo depende dos sentimentos que animam essas pessoas que assistem. Em muitos casos, dado o seu estado de evolução e a sua ligação fortemente à materialidade, o espírito não percebe o que se passa no enterro do seu corpo. Ele muitas vezes está tão confuso que não reconhece quem ali vai. E vai também no funeral daquele corpo, como se não fosse o dele. E isto se deve, fundamentalmente, ao seu estado de evolução, à sua materialidade. Mas, quando se faz necessário e o espírito se encontra em condições de despertamento, os benfeitores espirituais acompanham a alma recém-desencarnada ao enterro, desde que esse facto lhe sirva de desprendimento do próprio envoltório que lhe serviu de roupa física pelo tempo que estagiou na Terra, pelo tempo que viveu aqui na Terra, o seu corpo. Nada se faz sem que haja uma utilidade, principalmente no mundo dos espíritos. E Miramês, esse espírito amigo, diz-nos que devemos coadunar as nossas forças pela caridade e pela oração, no sentido de nos prepararmos para o momento da grande viagem, o regresso à pátria espiritual, sem perturbar a engrenagem da nossa consciência, nem acelerar o coração mediante o chamado para outra dimensão, onde poderemos encontrar com maior nitidez a nós mesmos, do modo que somos. A doutrina dos Espíritos serve-nos de caminho e de escola para o amadurecimento dos nossos sentimentos espirituais. Todavia, somente recebemos dela todas as indicações, todos os instrumentos para serem utilizados, mas a disposição é nossa. A conquista depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Comecemos. Que mãos invisíveis nos ajudarão de todas as direções, em nome daquele que é o amor. E continua este espírito amigo, que nos lembra: ao invés de chorar, de reclamar, se desesperar no enterro do parente e amigo que partiu,
seria bem mais útil que todos orassem pelo viajante que busca o além, dando-lhe forças nessa hora derradeira. E pergunta Miramês: quando nasce uma criança, o ambiente não é de alegria? Se eventualmente nessa altura existem lágrimas, é de contentamento. Então, na volta do espírito à sua origem, à pátria espiritual, deveria ser o mesmo, sustentando assim para o seu desprendimento com mais facilidade. Se há muitos parentes e amigos no sepultamento do corpo, no plano espiritual, reúnem-se muitos outros. É como que uma comitiva que espera a chegada do companheiro livre das peias da armadura física. Se ele cumpriu bem a sua tarefa junto dos seus, palmas de luz ressoam na atmosfera, em gratidão e reconhecimento. Entreguemos nossas mãos à educação dos nossos sentimentos, no sentido de que, quando chegar a nossa partida para a pátria espiritual, possamos encontrar, primeiramente, em nossa consciência, a tranquilidade a que fizemos jus pela vida reta que tínhamos levado junto dos companheiros de jornada. E termina assim: quem segue a Jesus não erra o destino da luz. E se já somos portadores de alguma verdade contida no Evangelho, não podemos ter desculpas. Devemos logo passar à vivência do que já conhecemos, pois esse conhecimento nos trará a paz nos últimos dias e no momento de ingressarmos pelo portal do túmulo, no momento de regressarmos ao mundo espiritual. Na pergunta 328, o Espírito. Os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos, é melhor assim, o Espírito daquele corpo que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? E os Espíritos respondem, o Espírito quase sempre assiste. Para seu aprendizado e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. É nessa ocasião que o Espírito que partiu avalia o valor dos protestos que lhe faziam. E assim todos os sentimentos se lhe patenteiam, todos os seus sentimentos se tornam evidentes. E a decepção que lhe causa, a rapacidade, a decepção que lhe causa a avidez, a cobiça dos que entre si dividem os bens por ele deixados, o esclarece exatamente daqueles sentimentos que eles teriam para com ele. Porém, a vez daqueles que os motivam essa decepção, também chegará. Então, as decepções do mundo das formas servem para despertar o espírito que parte para o mundo espiritual e também para ver a evolução em que se encontram ainda as criaturas, para ver a evolução que ainda nos encontramos. Miramês nos diz que devemos consolidar o nosso verdadeiro tesouro, aquele que a ferrugem não estraga, nem a traça corrompe, que são as riquezas da alma, o despertar dos dons do ouro divino no coração. O espírito, por vezes, tem uma vida tranquila, quando aqui na Terra, juntamente com os seus familiares, mas, ao passar para a vida espiritual e quando lhe é concedido, como já dissemos atrás, ele assiste às brigas dos familiares ante os bens que deixou, e isso perturba sempre o sossego do espírito, que também ainda não constituiu a sua paz interior. Uma família que briga pela divisão dos bens materiais de herança é, pois, infeliz, pelo apego às coisas transitórias e que muitas vezes
dá origem ao ódio e muitas vezes a mortes. Em muitos casos, essas fortunas deixadas não foram bem adquiridas. No entanto, a justiça de Deus, nosso Pai, não perde o injustiçado, nem os que abusavam das posições que ocuparam no mundo. Ela é justa em todos os caminhos e em todos os planos da vida. E Miramês reforça, clareando: estar com Jesus é bem melhor. E que, se participarmos de alguma divisão de herança, e se ela se encontra maculada pelo ódio e discussões, cedamos nossa parte aos que precisam mais e oremos por eles, porque nada nos vai valer um punhado de moedas recheadas de maldição. Preparemo-nos de uma vez e, enquanto isso, andemos com as criaturas a caminho para o perdão, para o desprendimento, de sorte que a nossa consciência fique em paz e nosso coração na luz do Cristo, recebendo a paz do Senhor. A maior herança que todos podemos e devemos receber é a que Jesus deixou para toda a humanidade, a herança do Evangelho, aquela que não se desgasta com o tempo e sempre cresce quando sua semente é colocada no coração. Na pergunta 329, Kardec pergunta aos espíritos: o respeito instintivo das criaturas pelos mortos, em todos os tempos e em todos os povos, é um efeito da intuição? Da intuição da existência futura? Ele pergunta se é um efeito da capacidade para entender a existência futura. E os espíritos respondem: é a sua consequência natural. É a consequência natural dessa intuição, dessa capacidade para entender. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. E Kardec acrescenta que o respeito pelos mortos não é apenas um costume, como se vê. É um dever de fraternidade que a consciência conserva e para o qual nos alerta e nos diz que, por pior que tenha sido morto, não temos o direito de lhe aumentar o suplício com as nossas vibrações agressivas. A caridade manda-nos esquecer o mal e lembrar o bem, pois só assim ajudaremos o espírito desencarnado a superar as suas falhas e a esforçar-se para evoluir. Pensando e falando mal dele, só podemos prejudicá-lo, irritá-lo e até mesmo voltá-lo contra nós, ganhando assim um amiguinho obsessor. E sobre o respeito instintivo pelos mortos, Miramês compara o cemitério com o Campo Santo e então nos diz que o Campo Santo é um lugar de encontro de espíritos dos dois mundos da vida, de espíritos dos dois planos da vida, espiritual e material, onde o choro e os sentimentos de tristeza, aflorados, e as lembranças saturam o ambiente, que não se torna nada fácil para as criaturas mais sensíveis. Os espíritos iluminados que ali comparecem vêm para ajudar os que sofrem nos dois planos da vida, uns abraçados aos outros, em trocas de energias similares. E continua Miramês, que nos diz que seria muito bom se todas as religiões e filosofias ensinassem que a vida continua depois da morte do corpo, com as mesmas paixões e as mesmas virtudes,
que o maior amparo que podemos oferecer uns aos outros é o amparo da paz íntima, o amparo da oração com uma vida na retidão, procurando assim trabalhar dentro de cada um, seja em um plano, seja no outro, as mudanças necessárias, como Jesus nos ensina. Perdoar todas as ofensas e calúnias, não odiar a ninguém, fortalecer, consolidando as ideias de amor cada vez mais no coração, procurando entender o verdadeiro amor e amar tudo e todos. E quando, por acaso, ofender alguém, que busque desculpar-se de imediato, corrigindo, não voltando a cometer mais esse erro, que mude todos os dias a tristeza em alegria que eleva e que desconheça a maldade, abraçando a justiça. Neste caminho, as nossas limitações se iluminarão com Jesus. Irão sendo superadas passo a passo, de modo que descobriremos o céu em nós brilhando, como sendo o Cristo no coração. Conciliemos as verdades de Jesus com as que a nossa doutrina, a doutrina do Espírito, nos ensina, e veremos como elas se afinam na mesma conjuntura de vida. Passemos a ajudar o irmão mais necessitado, quando ele se dispor a ser ajudado. Não pode haver violência em consciência alguma. A maturidade é o ponto de início para novas revelações da vida espiritual, pois tudo o que é forçado desarmoniza e pode retardar os sentimentos em ascensão. Compete a cada um observar a aceitação do companheiro e respeitar a sua posição ante a sua consciência, pois cada um está no seu degrau de evolução. E termina assim Miramês a resposta e o comentário a esta pergunta. O Pai sabe a hora das mudanças individuais e a mudança das horas coletivas. E sabe como usar seus filhos maiores, os bons espíritos que Ele nos vem enviando em missão à Terra. Tantos que Ele nos tem enviado. Recordamos só 4. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier e, mais recentemente, Divaldo Pereira Franco. Eles vêm para nos instruir e educar. E vêm também para nos empurrar aqueles que estão mais atrasados. No fim, empurrar todos nós, que ainda vivemos num planeta de provas e expiações. E precisamos destes ensinos, precisamos destas experiências. Então, que Jesus nos continue a enviar esses bondosos benfeitores, essas almas caridosas, para que possamos despertar, para que possamos continuar a aprender, a evoluir e a exemplificar, caminhando assim para o Pai. Ele que nos aguarda, Ele que nos espera de braços abertos. Muita paz e obrigado por me terem escutado.